Nessa manhã, irmãos, nós voltamos ao Saltério, damos sequência à nossa série de sermões expositivos no livro de Salmos, e dessa feita chegamos ao Salmo de número 139. Salmo de número 139. Damos sequência então nessa manhã nossa série de sermões expositivos no livro de Salmos. Salmo de número 139, acompanhe então agora a leitura das Sagradas Escrituras com toda atenção e com toda reverência. Esta é a palavra de Deus para essa igreja nessa manhã. Que o Senhor poderosamente utilize essa palavra para a edificação das nossas almas e para nos conduzir a Cristo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, e Te agradecemos porque mais um dia do Senhor, que na Tua providência e nos Teus decretos Tu determina que nós estivéssemos aqui na Tua casa nessa manhã, ó Deus, para Te cultuar, para sermos alimentados por Ti. Ó Deus, nós queremos Te rogar nessa manhã que Tu Te apiedes de nós, que Tu tenha misericórdia de nós, e de que Tu confortes o nosso coração com esse salmo. Que Tu encoraje-nos, ó Deus, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, que tantas vezes é tão difícil e cheia de tropeços. Ó Deus, visita o Teu povo poderosamente nessa manhã, no poder do Teu Santo Espírito. E ao olharmos o Salmo 139, ensina-nos, ó Deus, como em Cristo o Senhor intimamente nos conhece, e como em Cristo, ó Deus, o Senhor intimamente cuida de nós. É o que nós Te rogamos no nome dEle.
do nosso Rei, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Intimidade é algo muito perigoso. Talvez você tenha sido já vítima da intimidade. A intimidade é aquele elemento que começa a ser desenvolvido quando duas pessoas caminham muito próximas e muito juntas. Antes da intimidade chegar, tudo eram flores. Você consegue se dar muito bem. Você tem uma autoestima até por alguém. Até a intimidade chegar. Porque quando a intimidade chega, os atributos começam a ficar mais claros. As características, os padrões, os humores, os maneirismos, o caráter começa a ficar mais claro. E ao mesmo tempo que intimidade pode ser algo extremamente delicioso, intimidade pode se transformar não somente em algo perigoso e doloroso, mas num instrumento, uma ferramenta de separação, de divisão e de intriga. Mas percebe, se intimidade traz tanto perigo assim no que diz respeito a relacionamentos interpessoais e a relacionamentos humanos, quando nós nos relacionamos com pessoas caídas, cujo efeito do pecado é absolutamente total, cuja corrupção dos sentimentos, das faculdades, do pensamento, do coração é absolutamente completa. Por outro lado, essa ideia de intimidade começa a trazer um potencial confortante muito grande quando nós pensamos no desenvolvimento da nossa intimidade com Deus. Porque percebe, se por um lado desenvolver intimidade com seres humanos, por causa da sua natureza caída, o potencial de decepção que eles promovem é doloroso, a intimidade com um ser que é perfeitamente puro, que é completamente santo, que para sempre deseja o nosso bem e cuida de nós, desenvolver intimidade com esse perfeito ser, o nosso Deus pactual, conforta, consola e estimula a nossa alma. Primeiramente porque nós jamais seremos decepcionados. É praticamente ou absolutamente impossível haver qualquer tipo de mágoa, decepção, quando nós crescemos em intimidade com o Senhor. Mas mais do que estarmos seguros, crescer em intimidade com o nosso Deus faz-nos amá-lo e desejá-lo ainda mais. E é exatamente sobre isso que trata o Salmo de número 139. O Salmo de número 139 nos assegura a respeito dessa maneira íntima com a qual não nós conhecemos a Deus, mas como Ele nos conhece. E isso é o mais fascinante do Salmo de número 139. É porque apesar de fato dele garantir, ele nos assegurar esse conforto, esse consolo e esse grande incentivo de nós buscarmos a Deus intimamente, na certeza de que esse é um relacionamento completamente 100% seguro, à prova de qualquer decepção ou mágoa, é Ele que nos conhece no mais profundo do nosso ser. E é exatamente por causa dessa intimidade que o nosso amor por Ele precisa aumentar mais e mais. Quando nós nos aproximamos desse salmo, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa manhã, o que o Espírito Santo nos ensina, é de que à medida que nós conhecemos o caráter de Deus, os seus atributos, as suas características, esse conhecimento nos levam a uma maior intimidade com o nosso Senhor, de quem nós já somos intimamente conhecidos. À medida que nós conhecemos, meditamos, amadurecemos no profundo conhecimento dos atributos de Deus, isso nos leva a uma maior intimidade, uma intimidade sadia, uma intimidade segura com o nosso Senhor, que já nos conhece profundamente e intimamente. Nós vamos considerar esse salmo, meus irmãos, nessa manhã em dois pontos. Primeiro, nós veremos que os atributos de Deus nos levam a conhecê-lo profundamente. Conhecer os atributos de Deus faz com que nós conhecemos profundamente quem Deus é. E por isso que nós precisamos conhecê-los.
Nós precisamos exaustivamente entendê-los, compreendê-los. Nós veremos isso dos versículos de 1 a 12. E por último nós veremos, dos versículos de 13 a 24, que ao conhecermos os atributos de Deus, esse conhecimento nos leva a também conhecer profundamente o que Ele faz. Conhecer os atributos de Deus nos leva a conhecer profundamente quem Ele é, e conhecer os atributos de Deus nos leva a conhecer profundamente aquilo que Ele faz. O cabeçalho do Salmo nos instrui de que o Salmo 139 foi utilizado como canto. Nós continuamos aqui nos Salmos de Davi, ou na última coletânea dos Salmos de Davi, que começam no Salmo 138, no Salmo que vimos no domingo passado, e que se estende até o Salmo de número 145. São os últimos Salmos de Davi, e por organização do saltério, esses últimos Salmos, na providência de Deus e na sabedoria e determinação do Espírito Santo, também foram organizados no último livro do saltério. O livro que certamente expressa a teologia mais madura do saltério. O autor nos é indicado, e automaticamente o intuito, o desejo e o reconhecimento de como Deus os conhece nos é indicado. Você sabe como Deus lhe conhece nessa manhã? Você entende que Deus lhe conhece infinitamente melhor do que você mesmo conhece a você? Veja o versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Com essas duas simples palavras, com essas duas simples atitudes, o sondar e o conhecer, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, reconhece não aquilo que Deus pretende, mas aquilo que Deus já tem, que é um conhecimento completo e absoluto daquele que escreve agora esse texto. A ideia de sondar, ela é acima ou complementar da ideia de conhecer. Em outras palavras, o Senhor não somente sabe os fatos da minha vida, Ele não somente conhece o meu caminhar, o meu andar, o meu levantar, como nós veremos daqui a pouco. Sim, Ele conhece todas essas coisas. Na verdade, foi Ele mesmo quem escreveu cada um dos dias da minha vida. Mas ao dizer que Deus sonda o nosso coração, o salmista está dizendo que não somente são as minhas atitudes que são conhecidas, mas são as minhas intenções por trás das minhas atitudes. O Senhor conhece as minhas motivações. O Senhor conhece os meus objetivos. Ele não só conhece aquilo que visivelmente pode ser conhecido de mim, mas o meu pensamento mais escondido, mais entranhado, no mais profundo da minha mente, é conhecido pelo Deus do pacto, pelo Deus da aliança. E se você pensar com seriedade somente nesse versículo 1, isso já deveria ser motivo suficiente para que você entre em desespero. Porque percebe, nós todos aqui nessa manhã aparentamos ser extremamente bons. Aquilo que nós transparecemos pelas nossas atitudes, especialmente quando nós estamos entre as quatro paredes da igreja, sempre tem a tendência, e graças a Deus por isso, de demonstrar, talvez artificialmente, uma espiritualidade que genuinamente nós não temos. Mas esse salmo nessa manhã ele revela que o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe o que está por trás da sua mente. Ele sabe quais são as suas motivações. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro de noite e que a sua cabeça começa a maquinar talvez o mal dos outros, Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Por trás de cada uma das suas ações, por trás de cada uma das atitudes, Ele sabe qual é o seu intento. Portanto, aquilo que você pode esconder de homens, de acordo com o versículo 1, o Espírito Santo de Deus lhe lembra nessa manhã, isso está completamente patente diante do Senhor. Ele conhece o seu coração, Ele sabe como imunda a sua mente e a sua alma é. Para Ele você não pode esconder absolutamente nada, porque Ele sonda, que Ele conhece você. Independente dos seus títulos,
independente da sua posição eclesiástica, independente de quem você é na sociedade, o Senhor conhece você muito bem. Mas como é que Ele lhe conhece? Ou o que exatamente é que o Senhor conhece? O salmista agora começa a nos revelar isso nos versículos de 2 a 4. A primeira coisa que nós percebemos que Deus conhece absolutamente são as nossas ações. Veja o versículo 2, a parte A. O salmista diz: sabes quando me assento e quando eu me levanto. Tu conheces todas as minhas atitudes. Veja agora o versículo 3. Ele diz: tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e tu conheces todos os meus caminhos. É interessante que, quando criança, algo que me fascinava eram os ninjas. E a capacidade que os ninjas tinham ou têm, se é que de fato eles existem ainda, de esconder o seu rastro, de estar nos cantos sem que ninguém percebesse, de se esconder pelas sombras e de, mesmo agindo, ninguém conseguir perceber as suas ações e os seus movimentos. Mas, independente de quão ninja você seja, para esconder as suas ações e as suas atitudes, seja do seu cônjuge, seja do conselho dessa igreja, seja da mocidade, seja de outras pessoas, nada do que você faz está escondido do Senhor. A palavra de Deus lembra nessa manhã que cada uma das suas atitudes são feitas, mesmo que seja no mais escuro da noite, para o Senhor, elas são claras como o dia. Ele sabe tudo o que você faz. É como se você estivesse debaixo de um circuito de vigilância de 24 horas, que jamais cessa. Ele jamais engasga, ele sempre funciona. O Senhor conhece o seu andar, os seus caminhos e o seu deitar. Mas Ele não somente conhece as suas ações, Ele conhece também cada um dos seus pensamentos, e Ele pesa os seus pensamentos. Veja o que diz o texto. Volta para o versículo 2, agora veja a parte B. Tu sabes quando me assento e me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Interessante o salmista trazer à nossa memória essa ideia do de longe, porque tolamente pensamos, às vezes nós nos auto-enganamos com a falsa noção de que a distância de Deus do nosso meio, da nossa presença, Deus lá dos céus e nós aqui na terra, ou o fato de nós propriamente, porque Deus é Espírito, não o enxergamos. A título de auto-engano, nós começamos a fantasiar de que Deus está talvez ocupado demais com outras coisas para perder o tempo dele em conhecer aquilo que eu penso e em pesar aquilo que eu penso. Mas o Espírito Santo de Deus nos revela nessa manhã que é exatamente o oposto. Ele conhece absolutamente tudo o que se passa na sua cabeça, inclusive o que você está pensando agora, nesse exato momento. Veja o versículo 4. Ele diz: o conhecimento do Senhor no que diz respeito aos nossos pensamentos é tão profundo que ele diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Obviamente que eu espero que você não se apoie nesse versículo para não mais orar. Se o Senhor sabe aquilo que eu vou falar, mesmo antes de eu falar, então eu não preciso falar mais nada. Talvez essa seja a sua conclusão. Mas esse não é o propósito do salmista. Você deve orar porque as Escrituras ordenam a você que você ore. Independente da providência de Deus, independente dos decretos de Deus, as Escrituras claramente ordenam que você se aproxime do seu Pai em oração, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. O intuito do Espírito Santo em lhe lembrar nessa manhã de que a palavra ainda não lhe chega à língua e o Senhor a conhece toda, é a maneira profunda, drasticamente investigativa com a qual o Senhor conhece cada um dos seus pensamentos. O Senhor lhe conhece profundamente. O Deus da aliança lhe conhece intimamente.
os seus mais ansiosos desejos, as suas mais profundas e tristes decepções, as suas angústias, os seus prazeres. Javé conhece tudo a respeito de você. Assustador, não é? Mas mais assustador agora é o versículo 5. Veja o que é que diz o texto. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Depois de falar acerca dessa onisciência de Deus, de que Deus nos conhece absolutamente, de uma maneira repentina, o salmista muda de assunto e ele fala agora da proteção, da providência de Deus e do seu cuidado para com ele mesmo. E ele conclui com uma expressão de louvor no versículo 6, dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. E aqui existe um grande debate entre os estudiosos de que conhecimento o salmista está se referindo. Ele está se referindo ao conhecimento do qual ele acabou de expressar nos versículos de 1 a 5, ou ele está se referindo ao conhecimento de Deus, que é infinitamente superior ao seu, conforme nós lemos em Romanos capítulo 11 nessa manhã. Dos caminhos de Deus serem inescrutáveis, do seu conhecimento ser altíssimo, dele simplesmente não conseguir, enquanto ser humano finito, ter acesso e ter compreensão daquilo que é absolutamente infinito. E eu penso que nessa manhã nós não precisamos fazer uma escolha. Nessa manhã nós precisamos considerar essas duas coisas extraordinárias, meus irmãos. A primeira, de fato, quanto nessa manhã nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus em adoração, em reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, da sua onisciência, e fazer com que esse atributo em específico nos aproxime ainda mais do nosso Senhor, e ainda mais do nosso Senhor por um motivo específico. Porque mesmo sabendo quem você é, mesmo conhecendo cada um dos seus pensamentos, mesmo sondando cada uma das suas intenções, mesmo pesando cada um dos seus objetivos, o Senhor, Ele não corre de você, Ele não corre da sua imundícia, Ele não foge do seu pecado, Ele não fecha os seus olhos para a podridão que você é, mas Ele pesa a sua mão sobre você. Sinceramente, eu particularmente penso que é exatamente isso que é maravilhoso para Davi. Percebe como um bom judeu, Davi sabe muito bem quem é Deus. Basta você ler os primeiros salmos de Davi no Saltério. Todos eles falam a respeito do grande conhecimento do Senhor, da sua onisciência, de quão profundo são os seus pensamentos. Davi experimentava isso na carne. Isso não tem nada de novo para ele. Mas o que é de fato maravilhoso é nós entendermos nessa manhã que, apesar de Deus nos conhecer, Ele não fecha os seus olhos para nós. Para pensar um pouco. Será que não seria essa a reação de cada um aqui nessa manhã, se conhecesse você tão profundamente quanto Deus lhe conhece? Se eu soubesse cada um dos seus intentos e cada um dos seus objetivos, se eu soubesse cada uma das suas intenções e motivações do seu coração, será que de fato eu desejaria me aproximar de você ainda? Ou o seu pecado me assustaria? A sua vileza me amedrontaria? Eu teria nojo ácido de você e dos seus pensamentos? Agora imagine o Deus Altíssimo, que não pode contemplar o pecado. Ao sondar os seus pensamentos, ao conhecer o seu caminhar e o seu deitar, ao testemunhar a execução dos seus pecados, ao testemunhar você maquinando o mal contra os outros, ao testemunhar, ao pesar os seus objetivos escusos, não deveria Ele correr de você? Não deveria Ele simplesmente abandonar você no meio do seu pecado e da sua imundícia? Certamente que sim. Mas o versículo 5 nos diz que mesmo nos conhecendo tão profundamente, Ele continua a nos cercar, por trás e por diante. A sua proteção, o seu cuidado santo está eternamente com o seu povo,
apesar do seu povo. E percebe, meus irmãos, esse conhecimento de fato é maravilhoso demais para nós nessa manhã. Esse sentimento precisa ser potencialmente transformador na minha vida, no meu coração e no seu coração nessa manhã. Porque se nós não amarmos de fato e adorarmos esse grande Deus por aquilo que Ele é, pela sua onisciência e pelo que Ele faz com aquilo que Ele sabe, absolutamente mais nada nos atrairá a Ele. Se a sua graça e a sua misericórdia não nos aproximar dele nessa manhã, ao nos lembrar de que apesar de nos conhecer, Ele continua caminhando conosco, nada mais o fará. Aqui nessa manhã você possa de fato abraçar o sentimento do salmista, a surpresa, o amor, a devoção, a adoração, que inspirado pelo Santo Espírito Ele expressa com as suas palavras, ao meditar na onisciência desse grande e único Deus. Mas os atributos de Deus nos revelam que Ele nos conhece profundamente, não somente naquilo que Ele sabe ao nosso respeito, mas também no que diz respeito à sua eterna presença conosco. Veja agora os versículos de 7 a 12. Depois de meditar a respeito da onisciência de Deus, o salmista agora foca na sua onipresença. E ele continua se maravilhando de como é que esse grande Deus, absolutamente santo, que não pode ver o mal, está com ele, um pecador desgraçado, nos momentos mais complicados e difíceis da sua vida. Veja lá. Ele começa o versículo 7 levantando uma hipótese. E se eu tentasse escapar da presença de Deus? Veja, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Ora, é óbvio que esse não é o desejo do salmista. Ele está simplesmente aqui levantando uma hipótese. E se eu tentasse fazer isso? E se eu agora abraçasse esse objetivo de não mais estar diante da tua presença? Como é que isso funcionaria? Ou será que isso funcionaria? E o salmista nos responde, nos lembrando de 3 coisas específicas e extraordinárias. A primeira nós encontramos no versículo 8. Ele nos lembra de que mesmo que nós decidamos ir para as regiões mais longínquas, mais distantes possíveis e imagináveis, ainda lá Javé estará conosco. Veja o que diz o texto: se eu subo aos céus, lá estás, e se eu faço a minha cama ao mais profundo abismo, lá estás também. Obviamente que aqui nós percebemos de uma maneira extremamente clara a utilização de metáforas, da licença poética do autor. Ninguém pode subir aos céus, ninguém pode escalar os céus como se fosse um monte, especialmente o salmista. Entretanto, é exatamente esse tipo de linguagem que ele utiliza. E ele fala a respeito dos céus e do mais profundo abismo, ele fala dos extremos da criação, dos extremos do universo, para exatamente passar, conotar essa ideia de lugares longínquos. Quão distante você for, o Senhor, ainda assim, lá estará também. Nos versículos de 9 a 10, ele fala a respeito das regiões mais perigosas possíveis. Veja, ele fala a respeito do mar. Ele diz: se eu tomo as asas da alvorada e eu me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Para os hebreus, o mar, especialmente para aqueles que habitavam no Oriente Antigo, o mar era sempre sinônimo de um local perigoso, um local extremamente mortal. Qualquer coisa que acontecesse naquela circunstância, qualquer intempérie que ocorresse àqueles que estavam no mar, poderia ser altamente letal. Ao trazer a ideia do mar, o que o salmista está tentando nos dizer é de que mesmo nos locais mais perigosos, mais ameaçadores, mesmo naqueles locais que afetam de uma maneira direta a nossa sobrevivência e a nossa vida, ainda assim Javé nos protege. A sua presença no nosso meio é perene, e por causa disso também é a sua proteção. E por último, nos versículos de 11 a 12,
ele fala a respeito das situações de terror e medo. Veja, ele disse: eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E aqui trevas de fato é utilizado, mais uma vez de uma maneira poética, para falar daquelas regiões mais aterradoras, mais sombrias, aonde o terror existe. Talvez aquele lugar, lá dentro da sua alma, lá no fundo do seu coração, aonde o medo, a depressão e o assombro lhe dominam. O salmista lhe lembra nessa manhã de que mesmo nesse lugar, mesmo nos locais mais aterradores, Javé enxerga você. Mesmo que as trevas façam com que você não consiga enxergar Javé, essas mesmas trevas não impedem que Javé continue enxergando você. Ele é onisciente, ele nos conhece absolutamente, e ele é onipresente. Ele está ativamente, constantemente do nosso lado. E de fato essa é uma das maravilhas dos versículos de 7 a 12. É perceber que Javé não está lá presente de braços cruzados. Talvez nada seja mais entedioso ou desencorajador do que você tem alguém presente que nada faz. É a mesma coisa do que você não tem ninguém. Mas percebe, Javé não é aquele que está presente testemunhando as suas dificuldades, as suas lutas e as suas angústias de braços cruzados, esperando para ver o que acontece ou para ver como é que você vai reagir ou o que você vai fazer. Por mais longe que você esteja, lá ele vai estar. Por mais perigoso que seja o solo, que seja a circunstância, ele lá estará para proteger você. Por mais negra, por mais escura que seja a circunstância ou a situação, Javé continua a enxergar. Ele é onisciente e ele é absolutamente presente. E percebe, meus irmãos, esse é o Deus que você serve. Nessa manhã, o Deus da aliança lembra a você que Ele conhece tudo o que você faz, que Ele sabe de todos os seus passos, e de que mesmo assim Ele está sempre com você. Talvez você esteja se perguntando como é que isso é possível. E essa é uma pergunta extremamente importante. Porque percebe, a presença de Deus, ela sempre foi esperada e anunciada no Antigo Testamento. Especialmente quando nós chegamos próximo dos livros dos profetas maiores, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, sempre a ideia de que Deus estará presente no meio do seu povo. Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. É o que a gente chama de princípio Emanuel. É o princípio do Deus conosco. Ele está sempre sendo anunciado e com grande expectativa esperado. E percebe, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos lembra, meus irmãos, que Deus é onisciente, onipresente e que a sua presença está no nosso meio. Isso nos aponta mais uma vez para aquele que trouxe isso à completude, para aquele que faz com que tudo isso seja possível. Porque a única maneira que Deus tem de, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua onisciência, não fugir de você por causa da sua imundícia e do seu pecado, é por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo, que cobre todos aqueles que lhe pertencem. Percebe, nessa manhã, o motivo pelo qual você se senta aqui seguro, com a certeza de que a mesma experiência do salmista pode ser a sua experiência, é porque alguém lá na cruz do Calvário pagou o preço que você merecia, para que isso fosse realidade para você. O único motivo pelo qual Javé lhe conhece e não lhe destrói é porque ele já esmagou o seu filho na cruz do Calvário. O único motivo pelo qual Javé é eternamente presente com você e segura-lhe pela sua mão direita
é porque você tem um perfeito advogado perante o Senhor, que cuida de você e que advoga a sua causa. Percebe, meus irmãos, essa manhã não é somente o nosso amor por Javé que cresce, mas a nossa admiração, amor e devoção ao Senhor Jesus Cristo precisa crescer hiperbolicamente. À medida que nós entendemos a onisciência de Deus e a sua onipresença, à medida que nós conhecemos os seus atributos, nós precisamos desejar e crescer em intimidade com esse grande Deus que se revela a nós, a pessoa bendita do seu Santo Filho. Mas quando nós seguimos no Salmo, nós vemos que os atributos de Deus nos levam também a conhecer aquilo que Deus faz. Quando nós agora meditamos nos seus atributos, isso leva necessariamente o salmista a saber o porquê Deus é assim. Por que Ele é onisciente? Por que Ele é onipresente? Por que essas duas características, esses dois atributos, essas duas qualidades recheiam, na minha perspectiva de criatura, a maneira como eu vejo a Deus? E isso ele começa a responder a partir do versículo 13. Os atributos de Deus passam a revelar e passam a nos fazer conhecer profundamente o que Deus faz, da maneira como Ele age. E a primeira coisa que nós aprendemos o que Ele faz, quais são as suas ações, é de que Ele é o Criador absoluto de todas as coisas. Veja, o versículo 13 inicia com um tom, com um quê de explicação. Depois de meditar a respeito da onisciência e da onipresença de Deus, o salmista agora fala: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E pai e mãe, eu quero chamar a sua atenção aqui nesse momento. Por mais que você ame o seu filho, por mais que você gaste tempo conversando com ele, por mais que você conheça todas as suas características e as suas qualidades, você é incapaz de prever qualquer coisa que o seu filho vai fazer. Aliás, você ainda se pega surpreso pelas coisas que você descobre que ele é capaz de fazer. Mas isso não acontece com Deus. O salmista nos explica nessa manhã que o motivo pelo qual Ele nos conhece tão intimamente, o motivo pelo qual Ele está presente tão perto de nós, é porque é esse próprio Deus que é o responsável pela formação do nosso ser, desde o ventre da nossa mãe. Ele é o responsável por tecer o nosso tecido. Ele é o responsável por unir, por colar os nossos ossos. Ele é o responsável pela colocação dos nossos órgãos. Ele é aquele que nos molda com as suas próprias mãos. E percebe, diante desse conhecimento, não existe outra reação do salmista a não ser louvor e culto. Veja o versículo 14. Graças te dou, visto, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu não sei se você já viu recentemente médicos falando a respeito de descobertas da medicina, de avanços da medicina, os cientistas falando a respeito de descobertas científicas. Mas se você já perdeu tempo, se você já gastou o seu tempo fazendo isso, talvez você já tenha começado a perceber que nada mais assusta ninguém, nada mais é assombroso para ninguém. Parece, na verdade, que nutre-se uma expectativa de que o Deus ciência, em algum momento na existência humana, alcançará todo tipo de conhecimento e resolverá todo tipo de problema. Por exemplo, em uma recente entrevista, o famoso ateu Richard Dawkins, ao ser questionado a respeito da origem do universo, ele responde sempre da mesma maneira: nós estamos trabalhando nisso. E o entrevistador, pessimamente percebendo que essa é sempre a mesma resposta, perguntou para ele: então você tem de fato um certo tipo de Deus?
Para você a ciência vai lhe dar uma resposta um dia. Você não tem agora. Mas esse é o local onde você deposita 100% da sua confiança, onde todas as suas fichas são colocadas. Esse é o seu Deus. Ao que Dawkins simplesmente respondeu: nós estamos trabalhando nisso. Não existe mais a sombra. Mas percebe, quando nós pensamos nessas coisas, quando nós gastamos o nosso tempo para pensar na complexidade da vida humana e do surgimento da vida humana, sendo honestos conosco mesmo, não há absolutamente outra reação a não ser concordar com o salmista que isso é absolutamente assombroso. A geração da vida é completamente incompreensível fora de um Criador. Tirando o Deus de todas as coisas, o Criador de absolutamente tudo, da equação, da origem da vida e da criação, é impossível nós resolvermos essa questão. E nos versículos 15 e 16, o salmista agora fala a respeito da sua vida intrauterina. Especialmente no que diz aos nossos debates sobre aborto, nos dias de hoje, eu quero que você volte a sua atenção com muito cuidado para esse texto dessa manhã. A despeito daquilo que é dito pela medicina, a despeito daquilo que é dito por alguns médicos que tentam colocar para frente as suas agendas abortivas, nessa manhã a palavra de Deus nos lembra que o controle, que o envolvimento de Deus é absoluto desde o primeiro momento da fecundação. Portanto, nessa manhã paremos de engolir essa história de que não é no momento da concepção que vida surge. Veja o que é que diz o texto. Primeiro ele fala a respeito dessa sua situação intrauterina, da sua vida no útero. E ele utiliza aqui no versículo 15 a ilustração das profundezas da terra para se referir a isso. Ele está utilizando aqui uma metáfora para se referir ao secreto do útero da sua mãe. Ele diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, como algo é formado debaixo de toneladas de areia, a semelhança dessa coisa é então a formação do bebê, da criança, daquela vida. Isso não foge à atenção do Senhor. E nós chegamos ao versículo 16. Quando ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Mesmo sem olhos, mesmo ainda sem os meus ossinhos formados, mesmo ainda sem as minhas orelhas tendo sido desenvolvidas, a substância ainda informe, as células se multiplicando violentamente e rapidamente, o Senhor viu a mim. E o que nós precisamos entender nessa manhã, meus irmãos, de acordo com o verso 16, é de que aquela substância informe tem uma personalidade. Aquela substância informe, diz o salmista, era eu. Aquilo que a pílula do dia seguinte faz é matar alguém. Aquilo que é advogado como política pública, de segurança pública e de saúde pública, é aos olhos do Senhor assassinato. Diz o salmista: eu estava ali. E veja o domínio de Deus com relação a isso tudo. Mesmo ainda como substância informe, versículo 16: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Apesar da agenda abortiva que tem se proliferado nesse país, as Escrituras Sagradas nos lembram nessa manhã de que mesmo a substância informe é criação de Deus, é vida de Deus, e os seus dias estão completamente contados nos livros do Senhor. É impossível para um crente genuíno se associar
com qualquer agenda abortiva promovida por qualquer que seja. Isso nos traz os versículos 16 e 17. Quando agora o salmista conclui, meditando a respeito desse Deus Criador, daquilo que Ele faz, esses atributos o levaram a esse tipo de conhecimento, e agora ele diz: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E uma coisa importante nós percebermos, no versículo 18, nós temos aqui um texto extremamente obscuro no hebraico. Se você estiver lendo a sua versão corrigida e revista e corrigida, você perceberá que a expressão contaria sem jamais chegar ao fim não existe no seu texto. É outro texto completamente diferente. O que você vai estar lendo aí, na sua revista corrigida, é de que mesmo depois que eu acordo, os teus pensamentos ainda estão comigo. A discrepância é impressionante. Mas não se preocupe, isso somente revela que o texto no original é extremamente complicado, é extremamente difícil de ser traduzido, e a sua ideia central, entretanto, não é perdida. Porque mais uma vez o que nós temos aqui é o salmista apontando ou repetindo, na verdade, aquilo que é repetido pelo apóstolo Paulo ao escrever Romanos capítulo 11, que está presente na nossa liturgia nessa manhã. Depois de considerar a onipresença, depois de considerar a onisciência, e agora, nos versículos de 13 a 16, de certa maneira, de considerar a onipotência de Deus, de formar vida, de tecer vida do absolutamente nada, ele se apega amando a mente de Deus. Percebe por que a intimidade é tão extraordinária? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, nós crescemos em amá-lo. Os seus pensamentos agora se tornam os nossos pensamentos. E as suas ideias, os seus ensinamentos, se tornam para nós preciosíssimos. É assim que você se sente nessa manhã? É esse o conceito que você tem dos pensamentos do Senhor? Ao considerar a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, ao considerar o seu poder criador e a sua soberania sobre a sua criação, ao imergir os seus pensamentos nessas verdades, são os pensamentos de Deus que seduzem você. O seu amor por Ele faz crescer, é fortalecido, a sua intimidade com Ele cresce. Percebe? Talvez seja exatamente por isso que nós sejamos uma geração de crentes tão fracos. É porque nós pensamos muito pouco a respeito dos pensamentos de Deus. Nós gastamos muito tempo pensando nos pensamentos dos filósofos desse mundo. Nós gastamos muito tempo pensando nos pensamentos da TV desse mundo e das programações públicas, mas gastamos pouquíssimo tempo, talvez tempo nenhum, pensando os pensamentos de Deus de acordo com Ele mesmo. Isso se reflete na maneira de nós falarmos, na maneira de nós planejarmos, na maneira de nós vivermos e na maneira de nós tratarmos uns aos outros. Nós encharcamos, embebemos o nosso pensamento com o pensamento desse mundo, desse século, e perdemos o maravilhamento do salmista. Perdemos a intimidade com Deus. Meus irmãos, que nessa manhã nós sejamos chamados ao arrependimento. Que nessa manhã nós sejamos chamados a entender aquilo que nós estamos perdendo, as delícias da intimidade e da comunhão com Deus que intimamente nos conhece. Que você deseje cada vez mais nessa manhã buscar conhecer a preciosidade e o valor dos pensamentos de Deus. Que de fato eles sejam preciosos para você, a ponto de você não negociá-los, seja por qualquer outro pensamento que seja. Porque cada vez, meus irmãos, que nós conhecemos mais os atributos de Deus, as suas características, a sua qualidade, a nossa intimidade com Ele cresce. Isso nos leva agora ao final do Salmo. E na verdade parece que era
que tudo isso que nós vimos até agora, a onisciência, a onipresença, a onipotência, estava levando o salmista para essa parte final. Parece que o salmista estava literalmente caminhando nesse sentido quando ele agora faz a sua petição. Veja o pedido do salmista no versículo 19. Tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso. Esse é o desejo do salmista. Ele não se contenta de que diante da sua delícia, da intimidade que ele tem com esse grande Deus, ele não se conforma com o fato de que, ao passo de que existe um Deus absolutamente perfeito com o qual nós podemos intimamente nos relacionar, ele precisa conviver com pessoas que são imundas e que rejeitam veementemente esse Deus. Ele não se conforma com isso. Isso incomoda. Isso revira o seu estômago. Isso lhe causa asco. E ele diz: ah, Senhor, que o Senhor matasse o perverso. Exatamente o que a expressão desce cabo significa no original. E obviamente que aqui agora nós temos dois grupos de pessoas, né? Nós temos agora o perverso e o grupo do salmista. E ao identificar esse grupo, veja as duas qualidades que os caracterizam no versículo 20. A primeira maneira de você identificar o perverso é que ele se rebela insidiosamente contra Javé. Essa é a primeira característica do perverso. Ele rejeita a ética divina. Ele rejeita a moral bíblica. O perverso é aquele que se rebela completamente, absolutamente contra esse grande Deus, que conhece-o, mesmo ele sendo perverso, mesmo sendo ele um ímpio, que o conhece absolutamente e perfeitamente. Esse é o perverso. A semelhança da alma do salmista, a alma dele sabe muito bem que ele foi tecido por Deus no ventre da sua mãe, de que esse grande Deus está sempre com ele, sabendo o seu levantar e o seu deitar, e que esse conhecimento de Deus a respeito dele está sendo amontoado para o seu próprio juízo. Mas o perverso pouco caso faz disso. O que o satisfaz é ser contra Deus, é ser anti-Deus. E essa sua rebeldia é revelada na troca dos padrões morais bíblicos do Senhor. Eles se rebelam contra ti, diz o texto. Não somente isso, veja agora na sequência. A segunda característica do perverso é que eles falam malícia contra o Senhor. Veja, eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como os teus inimigos que são, eles falam malícia. E aqui a expressão parece apontar para a quebra do terceiro mandamento. São pessoas que jocosamente falam a respeito de Deus, que negam a sua existência, ou que se dirigem a Deus de maneira desrespeitosa, que tripudiam nas coisas que são celestiais, que são divinas, que são eclesiásticas. Esses são os perversos. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 19 de novo. Veja a parte B do verso. Ao identificar esses homens, o salmista não quer ter nada a ver com eles. Ele diz: apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. O salmista tanto sabe que a sua petição se concretizará. Ele sabe que justiça de potência nuclear vai acontecer contra os perversos, que agora ele quer distância deles. Eu quero me distanciar de vocês, porque eu não quero ser fumascado, eu não quero receber nenhuma da faísca da ira de Deus que será derramada copiosamente sobre vocês. A separação do salmista é tão clara que agora nos versículos 21 e 22 ele vai se apropriar da ira divina e dizer que é a sua própria ira. Veja: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, eles são inimigos de fato. Percebe aqui a figura, meus irmãos? A ética, o padrão que o salmista está traçando aqui,
é de que comunhão alguma, de que compartilhamento, de que amizade, que conexão nenhuma pode haver entre ele e aqueles que aborrecem ao Senhor, aqueles que são os perversos. Antes, pelo contrário, não é somente uma separação neutra. O salmista tem um ódio contra essas pessoas à semelhança do ódio que o Senhor tem. É importante nós percebermos que em nenhum momento o salmista fala em tomar justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, uma das características dos salmos imprecatórios é de que, mesmo odiando os perversos, sempre a imprecação remonta à justiça divina. É exatamente isso aqui que nós vemos no versículo 19, não é? Ele não diz: ó Senhor, eu estou vendo um bocado de perverso e agora eu vou resolver o problema. Assim como faz o islamismo, assim como prega o Alcorão. O infiel deve morrer. Tá? Não se iluda com o vocabulário utilizado pela mídia, falando de islamismo radical. Todo o islamismo é radical. É impossível para o islamismo não ser radical. Se o muçulmano for coerente e consistente com o seu livro que ele crê, que ele professa a crença, ele necessariamente matará a mim e a você em algum dia, porque nós somos infiéis e o livro ao qual ele serve manda que infiéis sejam mortos. Não existe islamismo radical. Todo o islamismo é radical. Mas ao contrário do islamismo, cristãos se aponta e se apoia na justiça divina. Sim, eu vejo muitos perversos, mas que o Senhor dê cabo deles. Ah, Senhor, que a tua mão pese sobre eles. Mas percebe, enquanto o salmista não toma justiça sobre com as suas próprias mãos, aquilo que ele faz é separação absoluta. Muitas vezes vocês têm escutado aqui desse púlpito condenações veementes sobre o que tem acontecido na nossa sociedade. E nessa manhã o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, lhe mostra porque essas condenações são feitas. É impossível para um crente genuíno comungar com qualquer um que é um inimigo de Deus. Você precisa aprender isso nessa manhã. Se você tem o mesmo espírito do salmista, se o Espírito Santo de Deus que inspirou a pena desse homem é o Espírito Santo de Deus que converteu o seu coração, você precisa entender nessa manhã que não pode haver comunhão nenhuma, nem suporte nenhum da sua parte para aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que são contra a ética do Senhor, aqueles que são jocosos com relação ao Senhor. Eles não podem ser seus amigos. Como é que você pode apoiar alguém que tem uma agenda abortista? Se nessa manhã o Espírito Santo de Deus lhe lembra de que a matéria mais informe no ventre de uma mãe é formada pelo Deus Todo-Poderoso. Como é que você pode apoiar ou se associar com qualquer um que vá de encontro aos preceitos do Deus que salvou você do inferno que você merecia? É exatamente isso que o salmista expressa aqui nessa manhã, meus queridos. O sentimento dele é um sentimento de aborrecimento, é um sentimento de separação. Eu aborreço com ódio consumado, diz o salmista. Quando muitas vezes nós temos amado, idolatrado, apoiado, suportado aqueles que são inimigos de Deus. Que inconsistência é essa com a nossa fé? A palavra de Deus nos chama a sermos consistentes nessa manhã. Analise quem você anda apoiando. Analise as suas companhias. Analise com quem você anda se associando. Porque se o seu espírito não é esse espírito do salmista, talvez seja motivo para você começar a se preocupar. Se você tem afeição com aqueles que aborrecem a Deus, talvez você faça parte do grupo daqueles que são aborrecidos pelo Senhor. E
Percebe a preocupação agora do salmista com essa separação? É tão grande, mas é tão grande. Veja agora os versículos 23 e 24, que ele vai pedir 4 coisas. Ele vai fazer 4 pedidos finais ao Senhor. E essa precisa ser a nossa petição nessa manhã. A primeira petição que nós vemos no versículo 23 é de que Deus conheça e desmascare os seus pensamentos. Veja, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Tira as máscaras do meu coração, Senhor. Investiga os meus sentimentos. Conhece profundamente os meus pensamentos. O segundo pedido dele é que prove, teste e aperfeiçoe esses pensamentos que agora são conhecidos. Veja, prova e conhece os meus pensamentos. Sonda o meu coração, conhece aquilo que eu penso e aperfeiçoa, testa, para que eu não seja um perverso, para que eu pensar, para que eu meditar, eu não te aborreça como os que te aborrecem. Pesa o meu pensamento, analise-me, aperfeiçoe-me. A terceira petição: remova de mim qualquer mal que permaneça ainda no meu coração. Veja, vê se há em mim algum caminho mau. Revele-me aquilo que ainda o Senhor detesta e que porventura ainda habita em mim. Remove isso de mim. E a quarta e última petição: guia-me pelo caminho eterno. Sonda o meu coração, desmascara, desnuda as minhas intenções e os meus pensamentos, avalia-os, aperfeiçoa-os, remove de mim tudo que é mal e guia-me pelo caminho da justiça. Meu irmão, essa é a sua petição nessa manhã. É dessa maneira como você tem orado. Se nós queremos, meus queridos, de fato experimentar mais e mais de intimidade com o nosso Senhor, se nós queremos ser gigantes espirituais, como são os homens que apaixonadamente nós lemos no passado, eis aqui a solução. Procedamos em conhecer intimamente ao nosso Deus, que já nos conhece intimamente. Busquemos fervorosamente com o nosso coração. Apoiemo-nos na certeza de que Ele nos conhece absolutamente e que ainda assim Ele está conosco. Sejamos fortalecidos na certeza de que, por mais complicada, difícil e problemática que seja a situação, Ele está presente ativamente no nosso meio, cuidando de nós, nos cercando e nos protegendo com a sua mão. Mas acima de tudo, que ao procedermos, ao crescermos em intimidade com o Senhor, cresça também em nós o sentimento de separação. Separação daqueles que aborrecem ao Senhor. Que o mesmo Espírito que inspirou o salmista a escrever e a sentir esse ódio divino por aqueles que são perversos, que rejeitam a lei de Deus e a sua moral, que tripudiam na palavra do Senhor e na pessoa do nosso Deus, que tomam o seu nome em vão e que desrespeitam aquilo que Ele utiliza para se revelar, que esses também sejam nossos inimigos e não nossos associados, que esses sejam odiados por nós e não nossos aliados, e que nós oremos para que o Senhor, na sua soberania, na sua justiça, com o seu poder, com a sua graça e com a sua fúria, trate com eles, para a glória de Deus e para o bem da nossa sociedade. Que Deus os abençoe, meus irmãos.
Vamos orar. Santo Deus, nós graças te damos porque tu nos lembra nessa manhã quão intimamente tu nos conhece. Tu nos lembra, ó Deus, que nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós podemos até mascarar piedade, nós podemos até fingir espiritualidade, mas o Senhor conhece absolutamente todo o nosso coração. O Senhor sabe os nossos objetivos, o Senhor sabe as nossas intenções, o Senhor sabe aquilo que falamos em secreto e aquilo que pensamos no escuro. Tudo está patente aos teus olhos. E como isso nos humilha nessa manhã, Senhor. Porque esse conhecimento nos dá a certeza de que tu sabes exatamente quem nós somos. E tu sabes exatamente aquilo que nós merecemos. Ó Senhor, que o conhecimento da tua onisciência ao nosso respeito faça crescer o nosso amor, o nosso culto e adoração ao Senhor. Que nós te amemos mais, ó Deus, por saber que tu sabes de todas as coisas. Ó Deus, ao sabermos de que tu estás presente conosco, mesmo nas situações mais assombrosas, que isso, ó Deus, não somente afague o nosso coração e nos console, mas que isso aumente o nosso amor e desejo de intimidade para contigo. E à medida que nós crescemos em intimidade com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança, que os teus inimigos se façam nossos inimigos. É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Jesus.